Seguimos com o programa Viver é Melhor aqui na Boa Vontade TV, falando sempre sobre saúde, assuntos relacionados à sua qualidade de vida. E é o exemplo do que nós vamos falar agora. Desde pequenos, muitas crianças sofrem algumas brincadeirinhas, comentários por algumas características físicas diferentes, como por exemplo as orelhas de abano. Muitas pessoas sofrem com este problema, mas hoje nós vamos saber que há formas já de correção das orelhas de abano e vamos entender também por que elas acontecem, quais são essas formas de tratamento e o que nós podemos fazer para ajudar essas crianças, jovens e adultos que acabam passando por situações bem constrangedoras por causa disso. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o Dr. Mauro Speranzini, cirurgião plástico, que está aqui com a gente. Doutor, seja muito bem-vindo. Camila, muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui na Legião da Boa Vontade. Nós aqui agradecemos a presença do senhor. É interessante falar sobre este assunto, porque todo mundo ou conhece alguém ou teve algum amigo de infância que acabava recebendo um tipo de brincadeirinha, de apelido por causa das orelhas de abano. Mas elas atingem que parcela da população? A gente tem alguma estatística que mostre quantas pessoas têm orelhas de abano? Sim, Camila, a orelha de abano é a deformidade mais comum da orelha. Ela atinge 5% da população e afeta tanto meninas quanto meninos. E como é que ela é caracterizada? Ela só é uma orelha grande? Na verdade, a orelha de abano não precisa ser grande, muitas vezes ela é pequena. A definição para a orelha de abano é aquela orelha que se abre exageradamente do crânio, é a orelha aberta. A gente tem até alguns desenhos, quando a pessoa fica mais ou menos com a orelha espalhada, assim, a gente então caracteriza como orelha de abano, é isso? Não precisa ser grande. Não É precisa só o ser formato grande. dela. O formato dela e a distância que ela tem em relação à orelha. Quando muitas pessoas comentam que aquela pessoa tem uma orelha muito aberta, a gente pode chamar isso de orelha de abano. Agora, quais são as causas para esse problema? A orelha de abano, ela é de causa genética. É muito comum a pessoa que tem orelha de abano ter o pai, a mãe ou outros familiares com o problema. Mas é só a questão genética que influencia, não há outros fatores, traumas que acontecem durante a vida que possam ocasionar esse problema. Não. Cirurgias, não há... Não, o trauma pode causar alguma deformidade na orelha, mas as orelhas abertas é apenas um problema genético. Agora, há diferentes tipos de orelhas de abano? Sim, a orelha de abano, normalmente ela é decorrente do apagamento de uma dobra que se chama antihélice. Esta é a causa mais comum. A segunda causa mais comum se dá pelo aumento da concha. A concha é esta parte aqui da orelha, essa parte interna, onde está o conduto auditivo. E a terceira situação é uma combinação. Existe o apagamento empurra a orelha para frente, a concha afasta a orelha do crânio e a associação dessas duas alterações torna a orelha ainda mais proeminente. Qual é o tipo mais comum? O mais comum é a associação. Em torno de 65% dos casos, há associação entre essas duas deformidades, 5% apenas o aumento da concha e 25% o apagamento da dobra. Agora, a gente já percebe em algumas famílias, por exemplo, as avós, as tias, desde que uma criança nasce, já começam a ficar de olho, olha, fica de olho nessa orelha. Já pequenininho, a gente consegue diagnosticar uma orelha de abano? Nas primeiras semanas de vida já é possível perceber. Nos primeiros dias não, porque a criança nasce, a orelha está um pouco amassadinha, mas após 1 ou 2 semanas já é possível perceber. Existe uma crença de que colocando-se um esparadrapo corrige-se o abano. Na verdade, essa crença não é totalmente infundada, porque a orelha ela é formada por pele e por cartilagem. Cartilagem é essa parte dura que existe na orelha. Nas primeiras semanas de vida, essa cartilagem ela é modelável. Então, é possível, principalmente no primeiro mês de vida, que a dobradura da orelha corrija parcialmente o abano em alguns tipos de orelhas de abano. Em quais tipos? Naquelas orelhas de abano em que existe a má formação da antihélice, que é o apagamento da dobra. Se a causa é o apagamento da dobra, é possível corrigir o abano provocando a dobra da orelha. Mas isso não deve ser feito simplesmente colocando-se um esparadrapo, porque isso pode, inclusive, causar uma deformidade da orelha. Deve ser feito pelo cirurgião. O cirurgião plástico, que conhece a deformidade, a orelha de abano, ele saberá como fazer esta dobra e, para fazê-la, não basta apenas os esparadrapos, é necessário um aparelho de silicone que faz o contorno da orelhinha. Esse contorno ele vai ser mimetizado com a colocação dos esparadrapos e, durante aproximadamente 1 mês, utilizando este recurso, é possível corrigir o abano
em algumas crianças. Agora, e aquelas mães que fazem uns rolinhos com fita crepe ou durex e colocam atrás da orelha da criança, no objetivo de colar e deixar a orelha mais grudadinha e assim ela também não ficar aberta? Isso funciona? Nas primeiras semanas de vida, isso pode funcionar, mas, como eu disse anteriormente, o perigo é que a dobradura feita pelo leigo pode causar deformidade. uma dobra irregular e a criança ficar com uma deformidade para o resto da vida. Então, o ideal é que procure especialista para que seja feita essa dobradura da maneira mais correta. E se a mãe tem dúvidas ou desconfia de que o filho de repente tem uma orelhinha um pouco mais aberta, ela pode procurar um especialista. Um pediatra primeiro ou direto ao cirurgião? Ela pode procurar o pediatra. O pediatra tem experiência. Se passadas essas primeiras semanas ou meses, essa procura, na verdade, ela não resultará em nenhum tipo de tratamento. Porque ou se faz esse tratamento nas primeiras semanas de vida, ou é necessário esperar que a criança atinja pelo menos 7 anos de idade. Por quê? Porque a orelha, ela atinge praticamente o tamanho normal aos 7 anos de idade. Ao atingir o tamanho normal, a cirurgia não vai mais comprometer o seu crescimento porque ela já cresceu. Então, aos 7 anos de idade, é possível já fazer esta operação. Neste período, é melhor esperar que a criança termine o seu processo de desenvolvimento, de crescimento, para depois avaliar o caso. Sim. E é comum que a criança tenha uma orelha um pouco maior do que o corpo, meio desproporcional? Isso faz parte do crescimento ou já é um motivo de desconfiança? A orelha cresce mais rapidamente do que o corpo de uma pessoa. Enquanto nos tornamos adultos com 16, 17 anos de idade, a orelha já tem o tamanho adulto aos 7 anos. É por isso que, quando existe uma orelha de abano, ela é muito evidente na criança, porque ela já tem a orelha do adulto, no caso, ela ainda tem uma orelha de abano, mas ela tem apenas 1 metro ou um pouco mais do que isso. Então, a orelha de abano, ela chama a atenção particularmente nas crianças. Agora, já quando a gente passa esse primeiro momento de tratamento, que é até 1 mês de vida e tem que esperar até os 7 anos, o tratamento é da mesma forma de correção? Não, aos 7 anos de idade é necessário fazer uma cirurgia. A cirurgia é um procedimento relativamente simples, porque é feito com anestesia local e sedação, em crianças com mais de 10 anos de idade. Dos 7 aos 10 anos, a gente acaba preferindo anestesia geral. Mesmo assim, é um procedimento superficial, requer uma certa arte. Eu digo que é simples, mas não estou banalizando de forma alguma o procedimento. Eu acho que é necessário realmente o médico se especializar para fazer uma boa operação. E cada caso será avaliado individualmente. São cirurgias com duração de 1 a 4 horas. Tempo razoável. Tempo razoável. E a recuperação é rápida também. Permitindo o retorno às atividades escolares ou, no caso do adulto, às atividades profissionais em questão de dias ou semanas, dependendo do caso. Qual é o nome dessa cirurgia? O nome é correção de orelha de abano, ou o nome mais técnico é otoplastia. Então, a mãe já pode chegar, então, no especialista já pedindo esse tipo de cirurgia, porque o especialista já está praticando isso já há bastante tempo. Sim, a cirurgia... É um procedimento já bem difundido. A cirurgia da correção da orelha de abano começou no século XIX. Evidentemente que com resultados que não se comparam aos dias de hoje. Mas há mais de um século se faz a cirurgia plástica da orelha. No próximo bloco nós vamos conversar mais sobre essa cirurgia, para quem ela é indicada, quais são os cuidados, as contraindicações, vamos tirar as suas dúvidas sobre este assunto. Fique à vontade para ligar para o nosso programa e compartilhar com a gente as suas dúvidas. 0300 10 07 940, 0300 10 07 940. A gente já volta.